Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glórias ao Deus eterno, todo-poderoso, aquele que vive e reina, aquele que tem domínio dos céus e da terra. A Ele seja a honra, a glória e todo louvor. E a Ele seja a honra e a glória por nos dar o Filho, o qual nos perdoa os pecados. O salmista Davi, ele fala aqui no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Porque tu és o meu esconderijo. Tu és a nossa força, Senhor. Amadas irmãs, nós aprendemos nesse salmo, como Davi declara que enquanto ele calou, enquanto ele não confessou o pecado dele, ele envelheceu os ossos, ele gemeu com o peso, da mão do Senhor. Porque a culpa que está sobre nós nos constrange, do nosso pecado. Mas a palavra nos diz que ele confessou o pecado. E quando ele confessou, Deus perdoou o pecado dele. E que nós, como servos de Deus, nós que conhecemos a Deus e também conhecemos o nosso pecado, porque quem conhece a Deus conhece a palavra. E quem conhece a palavra sabe que quando eu carrego pecado, quando eu carrego mágoa, eu carrego um peso sobre a minha vida. E esse peso, ele só é aliviado quando eu confesso o meu pecado ao Senhor, quando eu oro, quando eu faço uma súplica, quando eu encontro verdadeiramente o Senhor, quando eu encontro o perdão. E o Senhor é o perdão. Ele é verdadeiramente aquele que nos perdoa e nós precisamos confessar os nossos pecados, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém entrará no reino de Deus. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não me perdoa. Se eu pequei contra o meu irmão, eu também preciso pedir perdão, tanto ao meu irmão quanto ao Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara, não só aqui com o salmista Davi, mas em toda a palavra. Quando o Senhor, em Romanos, ele manda que nós confessemos com a nossa boca, o nosso pecado, e o Senhor nos perdoará. Então é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós começamos a fazer, e caminhar na presença do Senhor, para nos caminharmos retamente com Ele, em nome de Jesus. Papai querido, nós entendemos a Tua palavra e sabemos quão falhos nós somos, Pai. Nós sabemos que somos pecadores, mas também sabemos que o Teu Filho amado Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. Mas é necessário, Senhor, que o nosso coração esteja arrependido. Traz-nos, ó Deus, arrependimento. Traz-nos, ó Deus, um coração contrito, voltado para Ti. Que tenha, Senhor, piedade de nós e daqueles do qual nós pecamos contra eles. E confessemos os nossos pecados a Ti. E entreguemos a Ti os nossos fardos. E tomemos o fardo de Jesus, que é leve e suave,
como diz a tua palavra, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu fardo, que é leve e suave. Me dá o teu, que é pesado. O fardo do pecado é pesado, irmãos, muito pesado. Senhor, nós entregamos a Ti, pedimos um coração contrito e nos ajude a perdoar, Pai, em o nome de Jesus.